Acho que desse. Boa noite a todos. Acho que vai ser. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. O livro de Gênesis é aquele que nos introduz o início de todas as coisas. Como tudo começou, como foi a criação de Deus, todo o seu projeto, não só de criação, mas de redenção da humanidade. Fizemos o início de todas as coisas, inclusive do mal. E nesse livro tão fantástico, cheio de detalhes importantes para nós, queria que a gente meditasse no capítulo 3 desse livro. Logo depois de Deus nos apresentar as maravilhas da criação, tudo aquilo que Ele criou, do jeito que Ele criou, né? O começo do livro nos diz que existiam dois problemas. A terra estava sem forma e vazia. Sem forma porque não existia uma ordem, uma organização em tudo aquilo que existia no mundo. Porque não havia nada. Mas Deus resolve esse problema, criando toda a habitação, todo um ecossistema, todas as coisas funcionando como deveriam funcionar, de forma perfeita. O problema da terra sem forma estava resolvido, mas a terra ainda estava vazia, segundo o problema. Pensando nisso, Deus vai, dos dias 4 ao dia 6, Deus vai e cria toda a habitação para esse ecossistema. Deus resolve de forma perfeita o problema da criação desse mundo. E esse mundo perfeito, Deus encerra dizendo ao sexto dia que tudo aquilo era muito bom. Deus dá o seu selo de qualidade, mostrando que o seu padrão, que é elevadíssimo, ele aprovava tudo aquilo era muito bom. Deus, então, apresenta as maravilhas da sua criação nos capítulos 1 e 2. Mas no capítulo 3, nós vemos como as coisas vão mal logo em seguida. É um episódio mais triste da Bíblia, mas nem por isso deixa de ser um episódio importante para nós. É muito importante nós olharmos os efeitos do mal nesse mundo e qual a solução que Deus deu para tudo isso. Esse é o objetivo da nossa meditação nessa noite. Vamos começar, então, lendo a partir do verso 1 até o verso 7. Ouça com atenção que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa noite. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos com a Tua palavra aberta, rogando ao Senhor que Tu fales conosco por intermédio dela. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a lição que o Senhor tem para nós, a aplicarmos em nossas vidas, a amá-lo mais e a compreendermos cada dia mais o Teu caráter e os Teus feitos por nós. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde é que tudo deu errado? Talvez você já tenha se feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Depois que alguma coisa tinha tudo para dar certo, vai tudo por água abaixo, e você pergunta: aonde é que tudo deu errado? O que aconteceu para as coisas acontecerem desse jeito? Onde é que tudo deu errado? Talvez a gente se pergunte isso sobre algum plano que a gente fez que não deu certo, algum acontecimento importante na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso país. Quando algo não dá certo, a gente gosta de olhar para trás, fazer uma retrospectiva e perguntar: aonde é que tudo deu errado? Alguns anos atrás, 2014, eu tenho certeza que todo mundo aqui deve se lembrar
quando a nossa seleção disputou a Copa. Lá em julho de 2014, e teve um vexame histórico, o pior vexame da história da nossa seleção. 7-1 da Alemanha. Quem lembra disso? Levanta a mão. Quem está no YouTube também assistindo a gente lembra disso, põe um eu aí. Tenho certeza que todo mundo estava reunido em algum lugar, estava torcendo pela nossa seleção. Alguns não, alguns deviam estar torcendo para outros, tão desiludidos que estavam. Mas mesmo assim a pergunta foi a mesma. Aonde é que tudo deu errado em 2014 para a nossa seleção? Era uma Copa que tinha tudo para dar certo. Era uma Copa que foi disputada aqui no Brasil, nossa seleção jogava em casa, tinha o apoio da sua torcida, cantando os hinos à capela, deixando todo mundo maravilhado pela seleção, jogando junto com o time daquele jeito. O Brasil tinha a pressão de espantar o fantasma de 1950, a primeira Copa que tinha sido disputada no Brasil, que foi um fiasco contra o Uruguai na final. Era a seleção mais cara, de todas aquelas que estavam disputando. Tinha vindo de um título recente na Copa das Confederações contra a campeã do mundo, Espanha, sonoros 3-0 contra a seleção da Espanha. Que orgulho ver a nossa seleção jogar daquele jeito. E ainda assim a seleção tinha contratado técnico, Luiz Felipe Scolari, que era ninguém menos do que o último campeão pelo Brasil, técnico que trouxe o Penta. E o auxiliar dele, Carlos Alberto Parreira, era o técnico que trouxe o Tetra, em 1994. Não tinha nada para dar errado. Era a nossa Copa. Mas deu. Deu errado e deu muito errado. Aí a gente pode se perguntar, aonde é que tudo deu errado? Talvez tenha começado a dar errado quando houve esse excesso de cobrança para espantar o fantasma de 1950. Talvez as coisas tenham começado a dar errado quando nós pensamos que a camisa verde e amarela ganharia o jogo sozinha. Talvez as coisas tenham começado a dar errado quando, nas oitavas de final, o jogo contra a seleção do Chile, o jogo foi para os pênaltis. E alguns dos jogadores mais maduros que tinham, os mais veteranos, estavam ali chorando antes da cobrança dos pênaltis. Um descontrole emocional que começou a ficar claro para todos ali. Talvez as coisas tenham começado a dar errado nas quartas de final contra a Colômbia, quando o craque do nosso time, Neymar, leva uma joelhada por trás na coluna do jogador colombiano Zúñiga, e assim desfalca o país na Copa e nós ficamos sem jogador decisivo. E pior, a seleção fica mais preocupada em apoiar o Força Neymar do que em treinar o próximo jogo. Talvez as coisas tenham começado a dar errado quando o nosso capitão, o zagueiro Thiago Silva, ele levou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso no próximo jogo. E assim a gente fica sem o nosso zagueiro referência. Pior ainda, o zagueiro que substituiu ele jogava na Liga Alemã. E talvez as coisas tenham começado a dar errado quando a gente confiou que ele conhecia os alemães. E aí tudo daria certo. Enfim, são vários motivos. A gente poderia ficar a noite inteira batendo um papo, falando sobre essa seleção de 2014, mas não é o nosso foco. O foco é que quando as coisas dão errado, a gente fica olhando o que aconteceu para que tudo desse errado, aonde tudo começou a dar errado. Será que foi aquele gol? Será que foi aquela decisão do juiz? Será que foi aquela escalação errada? Ah não, eu convocaria diferente, eu faria daquele jeito. Aonde foi que tudo começou a dar errado? Na nossa vida a gente pode se perguntar também sobre algumas coisas. Aonde tudo começou a dar errado? Aquele emprego que eu perdi, aonde começou a dar errado? Será que foi quando eu comecei a perder a confiança do meu chefe? Será que foi quando eu comecei a avisar outra vaga, outro cargo na empresa, que eu comecei a perder minha vontade de trabalhar? Aonde tudo começou a dar errado na minha família? Será que eu comecei a dar muito valor no meu emprego e esqueci da minha esposa, dos meus filhos? Será que foi aquela viagem que a gente planejou e não deveria ter feito? Será que foi aquela situação financeira que estava difícil e a gente não soube fazer uma boa gestão do dinheiro? Aonde será que tudo começou a dar errado na minha saúde? Será que é a genética dos meus pais, dos meus tios? Será que é o meu vício em Coca-Cola ou em café? A minha falta de atividade física? Eu deveria ter feito uma academia? Aonde tudo começou a dar errado na minha vida? Talvez na nossa vida a gente possa apontar uma coisa ou outra. Mas esse mundo não é segredo para ninguém. Esse nosso mundão
ele vive andando fora do eixo. Ele corre ladeira abaixo. Ele é assim e vai continuar assim, de mal a pior. Esse nosso mundo, que é cheio de vapor, há 2 semanas atrás, a gente estudou com o Rafa o capítulo 3 de Eclesiastes, um livro que mostra que esse mundo tem coisas que são passageiras, nada nele é algo que é digno de se apegar, nada vai poder nos oferecer algo seguro, estável, tudo é vapor, tudo é vaidade nesse mundo. Aonde tudo deu errado nesse mundo? Foi naquele jardim. Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar o ponto onde tudo começou a dar errado nesse mundo. E é bom nós sabermos aonde tudo deu errado. Quando a gente está viajando para algum lugar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, como não sou muito bom no trânsito, muitas vezes eu erro o lugar que eu estou indo. E às vezes eu vou descobrir um pouquinho longe, sabe? E para eu poder voltar no lugar, eu tenho que saber da onde que eu me perdi, para poder voltar até a rua certa e aí ir para o lugar que eu quero ir. Eu espero que vocês tenham mais senso de direção do que eu, mas quando a gente se perde, o primeiro passo é saber aonde tudo deu errado, para poder voltar e fazer o caminho certo. É importante a gente saber onde tudo começou a dar errado aqui. Então, nós sabemos por essa história que nós, como humanidade, nós falhamos em resistir à tentação. E nós quebramos um pacto com Deus. Mas Deus fez algo maravilhoso em seguida. Mais uma vez, nós falhamos em resistir à tentação. Quebramos o pacto com Deus. Mas Deus fez algo maravilhoso em seguida. Vamos começar a meditar nesse texto, então, a partir do versículo 1. Ele nos introduz uma nova personagem nessa história. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Uma personagem nova. Nós sabemos que nos capítulos 1 e 2, Deus dá graciosamente tudo aquilo que o homem precisa para sobreviver. Sério, tudo aquilo que o homem precisa, Deus dá graciosamente. Por exemplo, a necessidade que o homem tem de relacionamento com Deus e comunhão com Deus, a necessidade mais básica da nossa vida. Nós somos criados com essa necessidade, com o coração inclinado para um Deus. Essa necessidade está totalmente suprida no Éden. As necessidades físicas, elas foram supridas também. Deus dá toda sorte de frutos e alimentos para que Adão e Eva pudessem comer, sem falta nenhuma. Todo o conforto que eles precisavam, eles tinham tudo ali nas suas necessidades físicas. Os estímulos intelectuais de trabalho e descanso, totalmente em equilíbrio. Nem muito trabalho, nem descanso demais. Tudo aquilo foi suprido por Deus no Éden. Também uma lei de Deus. Deus dá uma lei para o homem se guiar através dela. Uma lei que deixa claro aquilo que é certo e aquilo que é errado. O homem nunca precisaria ficar filosofando sobre a vida, pensando o que era a verdade, o que era certo, o que era errado. Não, a lei de Deus estava ali para guiar o homem de forma muito clara. E o homem tinha um intelecto para entender. Por fim, o homem tinha uma auxiliadora idônea. Uma pessoa diferente, mas complementar, que ajudaria o homem e que estaria ali para encher a terra com o homem. Opa! Agora Adão tinha uma companheira, não faltava mais nada. O Éden era um ambiente onde o homem tinha todas as suas necessidades supridas. Mas a serpente, capítulo 3, começa com essas palavras. Mas a serpente, uma ideia de contraste. Tudo ia muito bem, mas a serpente, ela vai introduzir algo de ruim nessa história. Não dá para saber quanto tempo Adão e Eva passaram nesse estado de tranquilidade, de necessidades supridas no jardim. Mas a gente imagina que talvez não seja muito tempo, porque senão já teriam alguns filhinhos na história, né? Mas a gente sabe que a serpente aparece em certo momento da história. Isso é um ponto de muita importância, não só para eles, mas para a humanidade. Alguns sugerem que essa história, uma serpente falando, ela talvez fosse uma fábula. Sabe aquelas fábulas, historinhas para criança?
os 3 porquinhos, da formiga e da cigarra. O animal fala, ele se comporta como um ser humano, faz as coisas e aí no final da história tem uma moral para ensinar a gente sobre alguma coisa, né? Mas a gente sabe, isso não é uma fábula. Isso é uma história verídica, aconteceu de verdade. E é uma história literal. Aconteceu exatamente como está descrito aqui. Não foi uma alegoria, uma simbologia. Isso aconteceu de fato. Houve uma serpente no jardim conversando com Eva. Só isso já é algo estranho. Afinal de contas, os animais nunca foram criados para falar. E uma serpente falando aqui já é algo estranho demais. E, além disso, a serpente é só uma serpente. É um animal como qualquer outro que Adão deu um nome, como Deus tinha ordenado, para dar um nome para todos os animais. E esse animal estava falando. A gente sabe que não se trata de uma mera serpente, mas sim de Satanás, aquele anjo de Deus que liderou uma rebelião no céu contra Deus e que foi expulso, e agora vivia para se opor a Deus. Era Satanás que estava usando uma serpente para enganar Eva. Vamos ler mais uma vez os primeiros 5 versículos para a gente entender o que aconteceu então com essa serpente? Então, o verso 1 introduz a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente aqui, ela mistura a palavra de Deus, trazendo algumas distorções. Distorções pequenas, mas ainda assim distorções da palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é algo muito perigoso. A rebeldia, ela sabe muito bem se disfarçar de humildade. Sabe muito bem. A serpente vem aqui com uma questão. Inclusive é a primeira interrogação na Bíblia, né? Tudo ia muito bem, com toda certeza, mas vem uma interrogação. É assim que Deus disse? Interrogação. Uma dúvida é plantada. Mas é uma dúvida, a princípio, parece algo humilde. Quando você pergunta alguma coisa, você está dizendo: eu tenho uma dúvida sincera e eu estou disposto até a ser corrigido. É como se a serpente dissesse para Eva: eu queria saber, assim, só para tirar uma dúvida, a lei de Deus é essa mesmo? Se não for, me corrige, né? Olha só, a rebeldia disfarçada de humildade. E nessa falsa humildade, as sementes da dúvida embutidas nessa pergunta, elas são lançadas. Eva nunca teve nenhuma razão no mundo para duvidar da palavra de Deus. Não existia nada que Deus tinha dito e mostrado inconsistente com a lei, com a ordem que ele tinha dado. Tudo fazia sentido. Tudo era certo, tudo era certeza, não existia espaço para dúvida. Mas a falsidade mais perigosa que existe não é aquela que se apresenta de maneira óbvia. É aquela que vem de forma sutil, como uma rejeição à verdade. Sabe, a gente pode pensar, por exemplo, que o maior perigo para os nossos jovens é o ateísmo universitário. Ou talvez um sistema político baseado em princípios que perseguiram os nossos irmãos no passado e pregam constantemente contra os nossos valores, contra a família, contra a nossa ideologia. O ateísmo, ele é ridículo. Nós vemos de longe isso. Esse não é o maior risco aos nossos jovens. O maior risco talvez sejam aquelas ideias disfarçadas de doutrinas que vêm aos poucos se instalando nas igrejas, nas redes sociais, de pessoas que se dizem cristãs, que vêm semeando essas ideias, essas dúvidas, na verdade. Será que Deus conhece todas as coisas mesmo? Será que Deus tem mesmo poder para mudar tudo? Porque as coisas estão tão difíceis, né? A gente está passando por uma pandemia, e Deus, dizem aí que Ele tem poder para mudar, mas não muda nada. Será que Ele quer mesmo bem?
Será que Jesus existiu mesmo? Será que ele não foi só uma ilustração para mostrar o bem, o amor ao próximo? Será que ele era mesmo filho de Deus? Será que nós precisamos levar tudo na Bíblia ao pé da letra? Será que a Bíblia talvez precisa ser atualizada ou algo do tipo? Ou será que, no fim das contas, o Evangelho talvez não seja uma mensagem sobre pecado, sobre salvação, mas seja uma mensagem sobre amor, sobre tolerância, sobre ações sociais? Será que Deus não quer mesmo que eu seja feliz? Vejam só quantas ideias. E talvez você já tenha dito alguma delas ou ouvido alguma delas tratando como verdades bíblicas. Quando na verdade são sementes lançadas aí por filhotes de serpente, levando muitas pessoas à confusão, matando igrejas, ou quando não, só deixando essas igrejas inférteis, com membros que não conseguem frutificar, com igrejas que não crescem com um trabalho verdadeiro, porque estão disseminando essas ideias e correndo em círculos atrás dessas dúvidas satânicas. Existe espaço para questionamento, irmãos? Existe. Isso é algo encorajado pela própria Bíblia. Mas o que não existe é um espaço para uma rebeldia disfarçada de curiosidade, para ir além daquilo que Deus permite. A serpente aqui, irmãos, ela insinua que a lei de Deus, que está clara, ela vai contra aquilo que o homem quer. Ela vai contra o bem-estar do homem. E por quê? Por que alguém poderia questionar as intenções de Deus? Essa pessoa estaria ignorando tudo aquilo que Deus criou de bom. E dizendo, não, Deus não quer o bem de vocês. A serpente lança dúvidas sobre a palavra de Deus, quando diz, é certo que não morrereis. E lança dúvidas sobre o caráter de Deus, quando diz, não, Deus não quer que vocês comam do fruto, porque não quer que vocês sejam iguais a Ele. Lança dúvidas sobre a palavra e lança dúvidas sobre o caráter de Deus. A semente da dúvida já foi plantada. E ali, depois disso, depois de Eva dar atenção para essa curiosidade, se sentir ali fisgada por essa curiosidade, aí a serpente diz, Eva, você acreditou mesmo nisso? Nossa, Eva, você não sabe de nada, inocente. Nossa, Eva, Deus falou isso daí só para você não comer do fruto e ficar igual a Ele. Mas não precisava levar a sério assim, né? A semente foi lançada, irmãos. A semente foi lançada. E o pior é que muitas vezes, nós podemos enxergar hoje em dia a lei de Deus como algo para nos privar da nossa felicidade. Talvez alguns de vocês já tenham se pensado sobre algum mandamento, algum trecho bíblico, pensado, mas será que é assim mesmo? Não é possível. A gente poderia pensar sobre várias coisas, né? Se Deus fala assim, por exemplo, que não pode mentir. Mentira é pecado. Mas Deus não sabe a situação que eu passo no trabalho. Se eu não puder ser desonesto, fazer isso e aquilo, aí eu não vou ter meu salário no fim do mês. Mas a Bíblia diz que nós não podemos juntar tesouros na terra. Mas ele não sabe o quanto eu preciso de tudo isso. Eu preciso do meu salário, eu preciso desse padrão de vida alto. A Bíblia diz que nós não podemos nos colocar em julgo desigual também. Crente se relacionando com descrente. Mas se Deus soubesse como aquela pessoa que eu estou interessado é uma bênção. Ou então, se Deus soubesse quantos crentes sérios e solteiros tem na minha igreja, não tem ninguém. Eu tenho que dar um jeito. Deus não sabia disso quando Ele deu essa lei. Será que Deus não sabia mesmo? Tantas coisas que nós podemos enxergar na lei de Deus e dizer que isso é para nos privar da nossa felicidade. Até que a gente se convence disso, pisa na bola e pula fora daquilo que Deus, dos limites que Deus estabelece. Nós devemos crer que a lei de Deus ela serve para nos direcionar. Assim como foi no Éden, no teste de obediência e amor a Deus, nós também devemos olhar a lei dessa forma. Lá no Éden, se Deus quisesse fazer a humanidade pequena e restringir os benefícios da humanidade, Ele teria feito tranquilamente. Se Deus quisesse guardar o fruto do conhecimento do bem e do mal só para si, era só não colocar no meio do jardim, acabou, ninguém ia pegar.
Deus poderia muito bem ter criado as coisas dessa forma. Mas o pecado não faz sentido mesmo, irmãos. O pecado não faz sentido. A gente vê então nessa história Deus colocando ao homem e uma mulher em teste de amor e obediência. Por outro lado, nós vemos a serpente colocando em dúvida a verdade e a bondade de Deus. E agora, no meio dessas duas situações, Eva e Adão, eles veem diante de si uma possibilidade de abraçar a autonomia. O que é autonomia? É uma lei para si mesmo. Não é uma lei de Deus, não é uma lei de outra pessoa, mas é uma lei de si mesmo. É você se reger através daquilo que você quer, fazer como você bem entender. Essa é a autonomia que aparece aqui como uma oportunidade para Adão e Eva. Vamos ler mais uma vez o versículo 2 para ver como foi a reação de Eva diante dessa oportunidade. Depois da serpente fazer sua pergunta, verso 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva, ela mostra ali diversos problemas na forma como ela reage. Muitos problemas. Bom, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas já mencionando, Jesus ele também foi tentado de uma forma parecida nos evangelhos. Lá no deserto, diante do mesmo Satanás, mas a diferença é que Jesus ele usa a palavra de Deus contra a serpente. Não de forma exagerada, nem de forma incorreta, mas de forma precisa. E Jesus ele não fica de conversinha com Satanás. Ele não fica achando que isso era algo que merecia ele perder o tempo dele. Ao contrário de Eva. Eva, vendo que tinha algo claramente errado ali, tinha uma serpente falando. Em vez de fugir, algo que seria normal, uma mulher fugindo de uma cobra, mas ela prefere dar atenção, porque a curiosidade foi despertada nela. E ela quis continuar ali para ver o que mais ela tinha a dizer. Além de ver uma serpente falando, essa serpente estava falando umas coisas que eram intrigantes, faziam sentido. E ela queria saber mais a respeito. E tudo isso faz com que essa semente da morte, que já estava lançada, encontre ali um coração fértil para receber. A gente sabe na nossa vida de coisas que estão erradas. Existem coisas que a gente sabe, lê na Bíblia, ouve desde criança. A gente sabe que está errado. Mas mesmo assim, quantas vezes a gente não se pega fantasiando no coração os pensamentos? Se por acaso eu fizesse isso, eu sei que é errado, mas se por acaso eu fizesse, por exemplo, nosso serviço a gente convive com muitas pessoas. Ah, não, mas eu nunca chamaria aquela colega para sair. Ela sabe que eu sou comprometido, está vendo a aliança aqui, mas eu nunca chamaria ela. Mas e se eu chamasse? Como é que será que seriam as conversas? Será que eu conseguiria conquistar ela? Se eu não fosse comprometido, eu sou, mas e se não fosse? E a gente começa a fantasiar essas coisas no coração. Ou então, eu nunca faria uma fofoca sobre alguém. Eu sei que isso é errado. Mas eu estou tão curioso para saber o que aconteceu e que não é da minha conta. E aí eu vou sondando a situação, às vezes pergunto com um pretexto, dizer que é para oração, é para comentar sobre oração, e aí eu vou querendo descobrir. A gente sabe o que é errado, mas a gente ama fantasiar no nosso coração coisas que nunca aconteceriam. Aí vem a nossa surpresa. Aquilo que a gente pensou que nunca aconteceria, acontece. Às vezes no nosso coração, às vezes de fato consumado. Pecado é perigoso, irmãos. E a gente não deve brincar com ele. A gente não deve dar oportunidade para ele. Isso é algo muito perigoso e pode levar à morte. Eva e Adão, eles sabem muito bem disso. Bom, mas já um pouco balançada por essa curiosidade, Eva ela não responde com exatidão a pergunta da serpente. Ela aumenta a restrição de Deus. A ordem de Deus tinha sido não comer do fruto. Aqui ela responde
que não deveria nem comer do fruto e nem tocar na árvore que estava no meio do jardim. Nós não vamos entrar em detalhes sobre exatamente quais pontos estavam destoando ali da lei de Deus, mas o fato é que ela aumentou essa restrição. Bom, Eva provavelmente não tinha sido criada quando Deus deu a lei. Provavelmente Adão pode ter contado para ela de forma errada, é verdade. Mas pode ser também que Eva tenha aumentado os fatos, igual a gente faz quando quer exagerar alguma coisa, mostrar que conhece, ou até mesmo se fazer de vítima. Nossa, Deus é cruel mesmo, né? Não pode comer, não pode tocar, não pode fazer nada. Esse era um mandamento simples que Deus tinha dado. Muito fácil de ser cumprido. Mas Eva fez parecer difícil. Verso 6, nós vemos Eva cedendo a essa tentação. O versículo diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. O fruto, ele se torna atraente para a mulher a partir do momento que Eva já deixou de lado a interpretação de Deus e adotou para ela a interpretação da serpente. Os olhos aqui não eram mais os olhos da fé na palavra de Deus, mas os olhos da descrença, os olhos da dúvida. Eles já estavam contaminados pela dúvida, pela semente que a serpente tinha jogado. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre os nossos olhos, esses órgãos que são tão importantes para o nosso corpo. Certa vez, Jesus disse para nós guardarmos os nossos olhos, que são a lâmpada do nosso corpo, tem uma ligação direta com o nosso coração. Em outra passagem, Jó também, por sua vez, ele fez um pacto com os olhos para não olhar para uma donzela com intenção impura. Os olhos, eles são um órgão muito importante do nosso corpo, porque é pela maneira que nós enxergamos as coisas é que nós vamos basear as nossas interpretações. O que Eva viu na fruta? O que ela viu? O trecho aqui descreve. Ela viu pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, ela viu que essa árvore era boa para se comer. Esse fruto ele tinha a capacidade de satisfazer o desejo físico, o desejo legítimo, lícito. Comer algo, qual era o problema em comer? Ela só queria sentir um sabor diferente. Na realidade, muitos pecados eles surgem porque a gente enxerga dessa maneira também. Uma necessidade física. Que mal existe em comer, em se divertir, em ter a nossa vida íntima com uma outra pessoa, no nosso casamento? Mas o problema é quando a gente exagera ao satisfazer essas necessidades. E aí vem pecados como a gula, quando comer não é o suficiente, mas sim se entupir de comida. Aí vem pecados como as bebedices, quando se divertir não é suficiente, mas sim encher a cara. E aí vem pecados como a imoralidade sexual, quando se satisfazer com a sua esposa não é o suficiente, mas aí vai buscar outra pessoa, seja em pensamento, seja em atitudes. Isso é algo que o apóstolo João chama, em uma das suas cartas, de concupiscência ou desejos da carne. Mas Eva viu algo além desses desejos da carne, desse fruto. Ela viu também que essa árvore era agradável aos olhos. O que é curioso, porque o Éden devia ser cheio de coisas agradáveis aos olhos. O fruto não devia ser nem a coisa mais agradável e nem a única coisa agradável. Hoje, ainda num mundo corrompido pelo pecado como ele é, a gente não vê tantas coisas bonitas na natureza. Quando vocês viajam aí para ver cachoeiras, para fazer trilha, ver aquelas matas bonitas e montanhas. Eu não viajo muito assim não, mas os irmãos que viajam bastante sabem, né? Quanta coisa bonita que tem por aí para a gente explorar e quantas coisas nem exploradas foram ainda. Tantas coisas bonitas, né? Imagina no Éden. E Deus se preocupou em fazer a criação bela como ela é. Deus poderia ter criado tudo preto e branco. Deus poderia ter criado tudo sem uma lógica, sem uma forma. Mas não, Ele faz tudo com detalhes que, ao serem combinados, ao serem contemplados juntos, dá uma beleza tão grande. Essa é a maravilha da criação de Deus.
Talvez fosse bonito o fruto proibido, mas o problema não é que ele era bonito, é que ele era a única coisa que Eva não podia ter. Aquilo enchia os olhos. Aquilo que nós não podemos ter, aquilo que mais nos chama a atenção, aquilo que mais brilha aos nossos olhos. Já ouviram aquela expressão que a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente essa a ideia. Talvez a grama do vizinho seja exatamente da mesma cor, cortada do mesmo jeito, igualzinha, talvez até mais feia, mas é do vizinho. Isso chama a nossa atenção e enche os nossos olhos. O desejo de ter aquilo que não é seu é a causa de boa parte dos problemas da humanidade. Quantas coisas estão acontecendo, quantas guerras, quantos problemas tão grandes por causa desse desejo. Isso o apóstolo João vai chamar em uma de suas cartas de concupiscência dos olhos. E é algo que é alimentado nos nossos dias pelo consumismo, por dívidas malucas que a gente faz para conseguir alguma coisa que a gente acha que precisa. Às vezes até por furto, por desonestidade, a gente é capaz de satisfazer esse desejo dos olhos. E por fim, Eva enxerga nesse fruto que era uma árvore desejável para dar entendimento. Como se Adão e Eva já não tivessem entendimento suficiente. Eles tinham um intelecto fantástico, uma capacidade de dar nome para todos os animais. E tantas coisas. Imagina, se a humanidade é inteligente hoje, mesmo depois do pecado, imagina antes o quanto não era superior a nós. Mas não é isso que Eva estava atrás. Ela não queria enxergar o mundo com os olhos de Deus, porque isso parecia restrição demais. Ela queria enxergar o mundo com os próprios olhos. Ela queria ser como Deus, autônoma, como Deus é. E a serpente lança isso nela. Eva, seja neutra. Eva, avalie as coisas por si mesma, Eva. Seja autônoma, não deixe ninguém te dizer como você tem que pensar, como você tem que agir. Examine a situação você mesma. Aproveita isso, a oportunidade. Essa é a oportunidade de ser autônoma, de enxergar o mundo com os próprios olhos. Mas isso é uma pegadinha. Uma baita pegadinha. Quem fez o Enem aí semana passada sabe que tem bastante pegadinha que a gente pode cair, né? A serpente lançou uma pegadinha aqui. Sabe por quê? Porque no fim das contas só existem duas maneiras de enxergar o mundo. Uma é com os olhos de Deus. A outra não é com os nossos olhos. É com os olhos da serpente. Só existem duas interpretações possíveis para todas as coisas. A interpretação de Deus e a interpretação da serpente, que contempla todas as outras coisas que estão erradas. Essa foi a pegadinha. E até mesmo hoje o homem pensa que ele pode ser dono do seu próprio nariz, que ele pode enxergar o mundo com seus próprios olhos, que ele pode ser autônomo. E nessa ânsia de ser autônomo, o homem deixa de ser dominante sobre a criação e se torna escravo da sua própria autonomia. Que coisa! Como pôde chegar a esse ponto? Tudo começou aqui no Éden. E nessa de desobedecer a Deus, Eva escolhe deixar o caminho da obediência, escolhe seguir o caminho da tentativa, dá um salto no escuro por falta de fé. E nesse momento da decisão de desobediência, Deus é tratado como um mentiroso, a vida ela é trocada pela morte, o homem ele deixa a sua condição diante de Deus e passa a viver alheio à presença de Deus sem esperança alguma. Não foi só um pecadinho. Tudo vem daqui. Todos os problemas desse mundo, cada dor que você já sentiu, cada decepção, cada coração partido, cada mal que você já cometeu, todas as coisas, todas as frustrações, decepções, tudo aquilo que você enxerga e te deixa triste, as notícias, os fatos, tudo nesse mundo, tudo que é de mal, começou aqui. Aonde foi que tudo começou? Começou aqui, no Éden, quando o homem escolheu ser lei para si mesmo. Quando ele escolheu enxergar o mundo através dos seus próprios olhos. Sabe de uma coisa? A gente nem precisa que a serpente apareça de novo. Ela está aqui dentro, na nossa própria carne.
ela já nasce embutida na nossa natureza. Não precisa mais lançar a semente da dúvida. A humanidade autônoma tenta trair o próprio Deus e quebra o pacto com Ele. Sabe, irmãos, talvez a gente pense, mas, poxa, é injusto, né? Adão pisa na bola e agora a gente paga tudo isso por ele. Deus poderia ter colocado eu lá no lugar, eu ia fazer diferente. Agora que eu vi o que é o certo, eu vou lá e faço o certo, né? Algum tempo atrás, hoje ainda acontece um pouco, mas nem tanto, muitas pessoas tinham o costume de, sempre quando algum político, algum ministro, alguma pessoa ligada à política fazia uma declaração polêmica, algo que dividia opiniões, na mesma hora as pessoas que não concordavam com essas ideias iam lá nas redes sociais e digitavam lá, fulano de tal não me representa, e colocava exclamação, letra em caixa alta, porque não me representa. Pronto, agora eu não tenho mais nada a ver com ele. Meu querido, enquanto ele for um governante no seu país, ele te representa sim. Quer você queira, quer não. Quer você concorde, quer não. Ele foi colocado lá por nós. Em primeira instância por nós, mas em última instância por Deus. É um representante instituído por Deus. A gente pode, claro, não concordar, mas dizer que fulano não me representa, naturalmente nos deixa isento de ser representados por ele, isso é uma ilusão muito grande. E talvez a gente poderia dizer também, Adão e Eva não me representam. Pronto, acabou. Agora eu estou livre dos problemas do pecado. Não. Deus cria Adão e Eva como representantes de toda a humanidade, especialmente Adão, o cabeça da criação de Deus, o cabeça do lar, o cabeça de Eva e o cabeça de toda a humanidade. A decisão que ele tomasse, a ação que ele fizesse, tudo isso valeria para todos os seus descendentes. E a gente está incluso nisso. Aliás, a gente está falando aqui da serpente, a gente está falando de Eva, mas cadê Adão nessa história? Cadê Adão? É fácil enxergar a culpa de Eva. Adão, a gente sabe que até alguns versículos atrás, aí, final do capítulo 2, ele estava lá na história. Quando Eva foi criada, né, ele estava lá com seu poema. Aliás, a primeira obra de arte da humanidade foi um poema de amor, apaixonado de um homem para uma mulher. Mas também, por outro lado, foi só a mulher aparecer que o homem começou a fazer trocadilhos e até hoje não parou mais, né? E a gente está aí com o nosso humor duvidoso, por causa das moças. Mas o homem estava lá. E agora, quando ele deveria fazer o seu papel de sacerdote do Jardim Santo, protegendo do mal, olha o mal aí, Adão, olha o mal. E a gente não vê ele atuante na história. Alguns sugerem até que Adão ele estava presente nesse episódio todo. É o versículo 6, algumas versões, como a Nova Versão Transformadora, vão traduzir como, assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Aparentemente, ele estava ali junto com Eva, enquanto a serpente conversava com ela e lançava essa semente, o que é muito estranho, se isso realmente for verdade. Além do mais, as formas verbais que a serpente usa estavam sempre no plural, né? Claro que isso não significa necessariamente que Adão teria que estar ali, ela estava se referindo aos dois, mas é uma sugestão interessante da gente pensar de como a omissão de Adão foi maior ainda do que a gente poderia imaginar. E isso provocou, depois do pecado, um estranhamento das funções entre homem e mulher. Aqueles que deveriam se complementar com as suas particularidades, agora estão totalmente contrários ao seu propósito. A usurpação feminina e a omissão masculina é algo que persiste até os nossos dias. E quantas vezes nós, homens, temos sido omissos em exercer o nosso papel de líder sacrificial, e nós temos sido tiranos no nosso lar, com as nossas esposas. E as mulheres também, quantas vezes têm se omitido, aliás, usurpado o papel do marido, que na sua falta de iniciativa, ela vai e faz no lugar dele, e sem a decisão dele, e é isso mesmo que importa, e acabou. Sou assim mesmo.
Infelizmente, são efeitos do pecado nos nossos dias. Mas talvez você poderia se perguntar, o que Adão poderia ter feito ali com a serpente, né? Poxa vida, tem um animal ali falando coisa de Deus, blasfemando contra o nome de Deus. Dá um tapa na serpente, espanca ela, ou sai correndo, ou então prove para ela pela palavra que ela estava errada. Poxa, que negócio é esse de falar do meu Deus assim? Duvidando da palavra dele, do caráter dele? Ou então, no mínimo, ele poderia realmente dizer para a serpente, olha, serpente, é intrigante isso aí que você está dizendo, e eu nunca tinha pensado nisso, mas sabe de uma coisa? O Senhor costuma visitar aqui todo final de tarde. Vamos esperar ele chegar, aí a gente confirma com ele se isso é verdade. No mínimo, é o que a gente esperaria de um líder, de um representante da humanidade. Mas, mais uma vez, se a gente estivesse lá, a gente tem a ideia, às vezes, de que a gente teria feito diferente. Irmãos, eu espero que todos aqui tenham uma noção muito clara de que a gente não seria capaz de fazer diferente. Talvez a gente teria feito pior. A gente falha todas as semanas com a nossa própria vida, quando não todos os dias. A gente falha em coisas muito menores do que um mandamento de Deus. Nós não precisamos de uma segunda chance. Deus não precisava tirar ali, mata Adão e Eva, coloca outro casal, mata outro casal e coloca outro no lugar, ou mata tudo e põe um povo no lugar para tentar de novo. Não, a humanidade não precisa de uma segunda chance. A humanidade precisa de um Redentor. O capítulo 3, ele começa dizendo, mas a serpente, e isso introduz todo o mal na história humana. Mas a serpente. A gente pode responder esse mas a serpente com mas Deus, lá de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus reverteu esse papel da humanidade de perdidos, de condenados, através de Cristo, o novo Adão. Aquele que foi tentado no deserto, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Nós poderíamos pensar, por exemplo, nessa passagem do deserto, que ele foi tentado na concupiscência da carne, quando Satanás sugeriu que depois de 40 dias sem comer, ele transformasse as pedras em pães. Ele foi tentado na concupiscência dos olhos, quando Satanás sugere que ele se jogue de um penhasco para promover um espetáculo, já que Deus iria proteger a ele, né? Isso é a concupiscência dos olhos. E, por fim, a soberba da vida. O terceiro aspecto do pecado, a Jesus foi sugerido pegar um atalho. Em vez de retomar o domínio dos reinos para esse mundo, que precisava da cruz no meio do caminho, ele poderia pular a cruz e ter esses reinos agora mesmo. Era só ele se prostrar diante de Satanás. E ele rejeitou todas essas tentações. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele teve sucesso aonde o homem falhou, aonde nenhum de nós conseguiríamos ter sucesso. Jesus é aquele que veio ter sucesso em nosso lugar e veio nos redimir. Jesus, ele não tinha condições favoráveis, irmãos. Ele estava no deserto, muito ao contrário do paraíso onde Adão estava. O nosso campeão, ele triunfa sobre a serpente. E essa é a boa notícia que a Bíblia tem para nos dar. Depois desse capítulo mais triste da história, nós temos uma boa notícia, a melhor das notícias. Agora, irmãos, nós que já cremos nele, que já reconhecemos o nosso pecado, a nossa incapacidade de tentar fazer melhor, e já confiamos na obediência, não a nossa, mas a obediência de um outro homem, o novo Adão, Jesus Cristo, agora nós podemos resistir à tentação, agora nós podemos lutar contra o pecado, porque a vitória não é nossa, a vitória é dele. E dependendo das forças dele, do exemplo dele, do Espírito dele que habita em nós, nós podemos lutar contra o pecado, irmãos. A gente comentou no começo sobre a Copa de 2014. Foi o pior vexame do Brasil? Alguns diriam que sim, né? Porque foi um resultado muito feio.
Mas muita gente diz que talvez de 1950 seja o pior vexame, ainda. O fantasma do Maracanaço ainda assombra o nosso país. E olha que faz muito tempo, hein? Eu acho que ninguém aqui assistiu essa Copa. E se assistiu, é grupo de risco, hein? Cuidado, irmãos. Mas 1950 também foi uma Copa muito dolorosa para os brasileiros. Muitos escritores famosos escreveram artigos sobre isso, livros, enfim, citando muitas coisas ali que a gente nem tinha filmagens direito. Se você ficou curioso, não adianta buscar no YouTube, que não vão ter os melhores momentos. Talvez tenha o gol lá do Uruguai, mas não vai ter muita coisa. Mas mesmo assim, depois de uma tristeza muito grande, em 1950, quando o Brasil perde na final para o Uruguai, aquelas pessoas ali, passando da capacidade que o Maracanã tinha, de torcedores chorando ali, sem entender o que estava acontecendo, só precisava empatar para ser campeão. Mas não foram só os torcedores no Maracanã que choraram. O Brasil inteiro ali, pessoas ouvindo ao rádio, esperando para comemorar, estavam chorando também. E em um certo lugar, um garotinho chamado Edson, ele disse para o pai dele: pai, não fica triste, um dia eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Bom, o nome dele não era só Edson, era Edson Arantes do Nascimento. E ele ganhou não só uma, mas 3 Copas para o Brasil depois. Isso foi algo que deve ter consolado, né, o pai dele. Tá bom para o pai dele, 3 Copas e ainda o filho dele ganhando? Era muito melhor do que ganhar em 50. Mas a gente sabe que na história da humanidade uma catástrofe muito pior do que um jogo de futebol aconteceu. Será que houve alguém para prometer que daria um jeito, queria conquistar de volta aquilo que nós perdemos? Versículo 15 do capítulo 3, quando Deus trata com a serpente e profere o julgamento para ela, Deus diz: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora prestem atenção no final do versículo. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava prometendo ali, logo após a queda do homem, Deus estava prometendo que o campeão de Deus iria triunfar sobre Satanás, sobre o pecado, e resgataria de volta a condição do homem, de ser aquele que carregaria soberania mediada com Deus, aquele que teria o seu papel de importância garantido de volta, não por ele mesmo, mas por alguém que viria resgatar. Jesus Cristo é aquele que sofreu uma ferida no calcanhar. Isso se referia, claro, à sua morte na cruz. Ele precisou dar a vida no nosso lugar. Mas ele esmagou a cabeça da serpente, e os efeitos da queda foram eliminados com a vitória de Cristo. A sua morte não foi a derrota, mas sim a sua vitória. Jesus Cristo nos garantiu essa vitória. E nós podemos descansar nisso, nós podemos ficar tranquilos. Nós cantamos, né, que Jesus Cristo é aquele que está entronizado à destra do bom Deus, como Deus eterno lá nos altos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, e feita tal vitória, agora sim, Deus nos recebeu. Antes disso era impossível, mas agora nós podemos nos alegrar e comemorar a vitória que nós temos em Cristo, mas ainda assim, com cuidado, porque nessa vida nós ainda temos a influência da serpente no nosso mundo, na nossa carne, espreitando todos os dias. É uma vida de alegria, de vitórias, mas é uma vida vivida com atenção, com vigilância. E é assim que a gente deve viver, ansiando pelo dia em que isso não vai ser mais um problema. E a gente vai poder, com certeza, desfrutar de forma perfeita dos benefícios que Deus tinha para a humanidade, mais ainda do que Adão e Eva. Meu amigo, se você ainda não conhece essa mensagem de salvação, se você não sabe qual foi o plano de Deus, com detalhes, que Deus preparou para a humanidade, o que Deus exige de você, para que você possa desfrutar desse descanso, converse com um de nós, fale conosco, para que não exista dúvidas, para que você não vá para sua casa pensando que Deus trouxe uma solução, mas você não teve a oportunidade de conhecer. Não perca essa oportunidade. Mas se você já desfruta disso, também não deixe que só você conheça essa mensagem.
que a semente, não da serpente, mas a semente da mulher, Jesus Cristo, possa ser conhecido por outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Amém.